Então, para a gente começar, doutora, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje. Estou bem animada, como eu falei antes, eu amamento, então é um assunto que eu tenho muito interesse e eu tenho certeza que o nosso público de casa também vai ter. Então, eu que quero agradecer, Rita, o convite da gente estar aproveitando essa oportunidade para falar sobre a amamentação num mês tão importante, para a gente estimular aquelas mamães que têm dúvidas e também para a gente acalmar aquelas mamães que não conseguiram amamentar. Sim. E pra gente então começar de fato a nossa entrevista, eu queria que você me contasse um pouco da importância da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender? Que a amamentação é a primeira vacina que você está dando para sua bebezinho ou bebezinha? A minha é uma menina. É uma menina, como ela chama? Maia. Então a Maia, ela está recebendo toda a parte de vacinas, de nutrientes, a parte principalmente imunológica da Maia. Você está deixando um grande legado para ela. Você está suplementando, você está melhorando essa parte imunológica dela. Então, a amamentação ela vai ter efeitos benéficos, tanto para a mamãe, quanto para a Maia, quanto para os bebezinhos, tá certo? Então, assim, da parte da mãe, uma mãe que amamenta, ela tem menos sangramento no pós-parto, ela se recupera mais rápido, ela vai ter o efeito da amamentação, do acolhimento com esse bebezinho, elas têm menos chance de ter o baby blues, né, no pós-parto, que isso é super importante, evita a osteoporose, tem várias doenças que a gente pode evitar quando a gente faz a amamentação. Então, para a mãe são inúmeros benefícios. Eu acredito que você tenha até sentido que você voltou mais rápido, né, no pós-parto. Sim, com certeza. A amamentação é muito legal por conta disso, né? Ela ajuda essa mãe a voltar o corpo dela mais rápido, o sangramento é menor. Então, isso é do lado da mamãe. Do lado do bebezinho, ela melhora a questão da boca do bebezinho, a questão do palato dela, então ajuda o desenvolvimento, a questão dos nutrientes. E assim, o leite tem tudo que a Maia precisa. Então você está dando o melhor alimento em composição de águas, nutrientes, sais minerais, as imunoglobulinas. Então ela é com certeza o melhor legado que você pode deixar para o seu bebezinho. Não, eu acho muito legal enfatizar que, por exemplo, você falou que tem tudo que o bebê precisa. E a gente vê muitas mamães por aí com falta de informação mesmo, Sim. que dão um chazinho para um bebê de 3 meses, até água. E não, o leite materno ele já consegue fazer tudo e mais um pouco. Acho engraçado mesmo, né? A gente orientar, porque assim, vem a vovó ou vem a vizinha e fala assim: mas você não vai dar um chazinho de camomila? Sim. Você não vai dar, eu acho que tá com cólica, você não vai dar nada para esse bebezinho. Então, é isso mesmo. O leite materno, ele tem toda a composição que os bebês precisam. Tanto da parte de água para hidratação, quanto da parte de defesa para esse bebezinho. Então, não precisa dar nada. Até 6 meses, só você. Maravilhoso. Mais nada. E para as mamães que têm dificuldade para amamentar? Porque, por exemplo, no meu caso, minha filha nasceu, colocou no peito, deu tudo certo. Olha, parabéns! Obrigada. Parabéns! Tive muito problema ao longo do tempo empedrando, mas ela pegou certinho, deu tudo certo. Mas muitas mamães não conseguem. Como que funciona? Enquanto a criança não pega direitinho, qual que é o procedimento? Isso é um assunto agora muito importante pra gente falar, né? Aquelas mamães que tiveram uma contraindicação absoluta, aquelas mamães que têm um HIV positivo numa carga muito alta, ou uma mamãe que tem uma indicação de um infectologista que não pode amamentar, aquela mãe que não teve a produção, né? Então, assim, a gente precisa acolher essas mulheres. Eu acho que a principal mensagem é que se você não amamentou o seu bebezinho, a gente quer deixar você se sentir acolhida. Assim, tem outras opções, né? Então, primeiro de tudo, acho que a gente precisa acolher, porque a gente vê que a gente fala muito de amamentação e a gente sabe que não são flores, né? Sim. A amamentação, e a cobrança é muito grande. A amamentação não é assim, não é você vai nascer e nasce pronta para amamentar. Então, você aprende a dar de mamar. Sim. E a Maia, sua bebezinha, aprende a mamar. Ela também não nasceu sabendo, né? Então, no contexto da amamentação, a gente primeiro precisa acolher. Para as mamães que não conseguiram amamentar, primeiro a gente entende por que não conseguiu. É alguma contraindicação absoluta?
É uma paciente que veio de uma gestação pós-câncer de mama e não tem a glândula, retirou, né? Então vamos entender, por que ela não amamentou? Né? Às vezes é uma gestação gemelar que veio prematuro. Sim. E aí ficou muito tempo no hospital e aí ela não consegue ter essa produção. A gente já tentou de tudo? Já tentamos remédios para melhorar a amamentação, para tentar aumentar a produção. A gente já tentou colocá-la em posição correta, a gente já tentou de tudo, não conseguiu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai amar seu filho da mesma maneira, você vai ter essa relação com o seu bebezinho. Não vamos criar mais pânico, porque elas estão sofrendo. Porque quando a gente tá lá, vai ser mamãe, o que a gente fala? Primeiro eu vou passar pelo pré-natal, depois eu vou passar pelo parto. Depois eu quero tirar aquelas fotos com meu bebezinho aqui, amamentando, eu quero estar no shopping e ter que colocar o paninho aqui, né? Toda aquela coisa assim. Então, essas mulheres que não passaram por isso e não têm essa memória afetiva dessa amamentação, a gente também precisa acolher. Porque a amamentação não são flores, né? Sim. É muito difícil. Não, eu achei muito importante, porque a maternidade por si só é uma coisa frustrante. A maternidade real não é fácil, né? A maternidade real não é fácil. A gente aprende que as coisas fogem do nosso controle, que tudo que a gente planeja não acontece, e a amamentação é uma dessas coisas. Pode ser que você consiga e seja diferente do que você imaginava, pode ser que você não goste, pode ser que você não consiga. E é muito importante realmente ter esse acolhimento, porque a culpa materna é muito real. É tudo vocês se culpam. Sim. Né? Tudo vocês se culpam. Tô no pré-natal, não consegui fazer o exame, ou eu ganhei muito peso, ou tudo é uma questão de culpa. Aí vem o parto. Sim. Porque eu não consegui tal parto, eu não consegui em tantas horas o parto normal, eu tive que ir para uma cesárea, ou eu quero cesárea, mas eu tenho vergonha de assumir que eu quero, porque senão vão falar que eu não sou menos mãe. É um segundo sofrimento, né? Primeiro o parto pré-natal, aí depois vem o parto, aí vem a amamentação. Poxa, mas a amamentação eu achei que era só colocar aqui o bebê, ele ia acoplar e amamentar. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer isso que você tá falando para os seus telespectadores, né? Dar esse acolhimento, que nós não somos perfeitas, maternidade real é muito difícil, é diferente do que a gente vê, né, nas redes e tal. Sim, completamente. Né? Então, acho que é isso que é muito importante, tá de parabéns. Obrigada. E aí, por exemplo, para as mamães que estão ali tentando conseguir, você comentou dos remédios, por exemplo, enquanto não consegue, a indicação é a fórmula. Então é assim, primeiro a gente precisa entender, né, por que não conseguiu, depois a gente vai avaliar qual fórmula que a gente vai passar para esse bebezinho. Por que a gente tem que entender? Ele nasce com uma imaturidade do eixo para fazer essa digestão, então é aos pouquinhos. Então as fórmulas lácteas que a gente tem para recém-nascido, cada uma tem uma composição. Então não é assim, vou lá na farmácia e eu vou dar uma fórmula. Não, precisa conversar com o seu pediatra, ver como é que está o desenvolvimento do seu bebezinho, como é que está o ganho de peso do seu bebezinho. Por favor, não compara o seu bebezinho com o bebezinho da vizinha. Sim. Isso é super importante. Então você não conseguiu amamentar, será que não dá ainda para a gente tentar fazer uma relactação, né? Então, estimular essa mulher. Então, enquanto está dando um pouquinho de fórmula, vamos fazer uma relactação. Quer colocar aquele tubinho na mama? E aí você põe o leite pelo tubinho para ver se estimula. Então, não deu mesmo, doutora Carol. Olha, infelizmente, tentamos de tudo. Bom, então agora a gente vai partir para a orientação do pediatra. O pediatra vai falar qual a melhor fórmula para o seu bebezinho. Como que é para fazer em questão de quanto de água, quanto ml da fórmula, que isso eu vejo, as mães às vezes, né, os pacientes falam, não, mas é porque para ficar mais fácil eu faço mais e já deixo lá. Também não é assim. Não. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado para armazenar o leite materno, a gente também tem que ter cuidado para fazer essa fórmula, né, para poder dar pro bebezinho. E as mamães que conseguiram amamentar, seja de forma mais simples, quanto lutando e vencendo mais uma batalha, né? Quando não é pelo peito, isso eu digo porque eu sofri muito com medo do desmame precoce. Entendi. E eu ficava assim, não, ninguém pode colocar numa chupeta, não pode ninguém colocar uma mamadeira, era só o peito. E tem muitas mães que precisam ir trabalhar presencial muito cedo. Sim. A gente sabe que a realidade de cada família, de cada mulher é diferente. Diferente. Quando a criança mama no peito,
mas a mãe não está próxima, como que pode ser feito essa introdução com outro item? Vamos lá. Então, assim, a gente entende, né, essa questão do retorno à atividade, né? Nem todas as indústrias, as empresas, os escritórios têm essa questão da licença maternidade estendida, né? Então, a gente tem que saber que, por lei, a gente ainda segue com 120 dias, né? E para as empresas que têm algumas reduções fiscais, elas aumentam mais 60 dias. Seria o nosso melhor mundo, né? Sim, seria maravilhoso. Não ia ser fantástico se a gente pudesse dar licença maternidade estendida para todo mundo. Mas se a gente precisa, então o que a gente precisa, Rita? Aprender. Fazer o armazenamento desse leite materno. Como é que a gente vai armazenar? Será que eu vou ter confusão de bico ou não? Então isso é importante também para a gente avaliar. Então, primeiro, confusão de bico não vem só da mamadeira, também pode vir da questão da chupeta, né? Então, primeiro, a gente não precisa ter medo da confusão de bico. Algumas crianças vão sim acabar confundindo, porque o que é mais fácil? Eu mamar no TT da mamãe ou na mamadeira? Claro que é na mamadeira, né? Porque põe a mamadeira, o leitinho vem. Sim. Agora, na mama, a criança tem que fazer aquele esforço, vai desenvolver toda a musculatura da criança, né? E vai fazer o estímulo hormonal para essa mãe produzir o leite corretamente. Então, por que a gente sempre bate na tecla? O segredo da amamentação é uma boa pega, porque a pega correta faz o estímulo hormonal certo para que essa mãe produza cada vez mais leite. Como o nosso corpo é mágico, né? Deus é perfeito, né? Não tem como, né? Então, isso que é o segredo. Então, se eu faço a pega certa, eu faço a sucção correta, eu não tô lá chupetando, né? Quando a Maia tá lá, já terminou de amamentar. A maioria das vezes. Pois é. Então, essa parte, ela não tá estimulando a sua produção hormonal. É porque onde que ela tem segurança? No seu colo. Né? Aonde que a primeira relação dela de tudo é o seu colo. Então não é que ela só tá ali chupetando por chupetar, é que o bebezinho quer se sentir seguro. Exato, ele se confunde nos primeiros 3 meses de vida. Ele ainda, será que eu nasci? Será que eu não nasci? Que parte que eu tô da minha vida? Eu tô na minha vida intrauterina ou eu tô na minha vida extrauterina? Então ele não sabe. E quem que é a pessoa que ele ouviu 40 semanas. Quem que é aquela pessoa que tá dando aconchego? É a mamãe. Então, quando ela tá nessa questão só de não tá fazendo a sucção, ela tá fazendo só a chupeta, ela tá procurando o colinho, tá procurando o aconchego. Então, isso é importante. Mas você precisou voltar a trabalhar, né? Ou a mamãe ali que tá assistindo a gente precisou voltar a trabalhar. Não se culpa. Né? Se você tem uma boa produção, vamos estimular cada vez mais. Hoje a gente tem vários produtos que podem nos auxiliar a fazer esse armazenamento de leite correto. E aí você treina alguém na sua casa para você poder oferecer para o bebezinho esse leite enquanto você está fora. E se o medo for a confusão de bico, dá no copinho de café. Que é feito nas maternidades, você deixa o bebezinho bem em pezinho e você vem com o copinho e aí você dá no copinho. É só treinar. Então, treina a mamãe, a vovó, a babá, o marido que vai ficar para que saiba fazer no copinho de café e você não fica com medo do bico, da confusão de bico. Ah, não, doutora, mas não vou ter paz de dar no copinho, se engasgar, não sei o quê. Dá na mamadeira, depois quando você chegar, fica no peito. É isso. E eu já ouvi falar também de colher dosadora. Tem a colherzinha Ela mesmo. É boa, não é? É a mesma função do copinho. A única diferença é, o copinho ele vai ter a abertura mais larga, né? A colherzinha, ela é menor e você consegue ver quanto que você tá dando, né? Entendi. O segredo é esse. Mas eu sempre indico para os meus pacientes, ou a colherzinha ou o copinho. Legal. E aí, falando sobre essa questão do armazenamento. Tá. Vamos começar com a coleta. Tá. Como que é feita a coleta? Pode ser feita de forma manual? Precisa de uma bombinha? Então, vamos lá. Então, se eu entendi que o maior segredo é quanto mais eu tiver a sucção, mais eu vou produzir, então eu armazenar o leite, eu ser doadora de leite e ajudar os recém-nascidos. Foi. Gente, mas você tá nota 11, né? Que parabéns! A amamentação foi... Não, você tem uma boa experiência. Sim. Você foi doadora. Você tem noção o quanto que você ajudou os bebezinhos prematuros que estão no UTI? Sim, eu imagino muito. Isso é uma energia para sua vida muito legal. Você fez um bem para um monte de bebezinho que é prematuro,
que nasceu sem a mamãe conseguir fazer essa produção de leite e por a importância do seu leite materno pelos nutrientes, os anticorpos, imunoglobulina, você está ajudando vários bebezinhos. Sim. Então, assim, quanto mais você doar, quanto mais você estimular, mais você vai ter. Porque as mulheres às vezes ficam com medo. Eu vou doar, será que não vai faltar aqui pro meu bebezinho de casa? Não vai. Não falta. Não falta, porque a gente, mulher, a gente não é estoque de leite, a gente é fabriquinha. Então a gente fabrica na hora que a gente está estimulando a mama. Então a gente não vai ter, as pacientes acham, minha mama é pequena, não vou conseguir amamentar. Não, não é nada disso, fica tranquila, tá tudo bem. Você produzindo no momento certo, é isso que você precisa. Né? E é muito legal porque conforme o tempo vai passando, vai adequando também a quantidade. Então, o seu corpo sabe. Exato. Não vai faltar leite se você doar. Então, para a gente fazer o armazenamento correto. Então, quais são os cuidados da mamãe? Vamos usar uma touca, porque a touca, para que não deixe cair cabelo, né? Descamação do couro cabeludo. Perfeito, então essa parte. Segundo, vamos usar uma máscara. Por quê? Porque o leite materno, se ele é tão importante, se ele é tão rico de nutrientes, vitaminas, você imaginou se cair uma saliva nesse leite, então você vai contaminar. Então, touca e máscara é por isso, tá? Não tem nada a ver com o que a gente passou nessa questão da pandemia ou não. Claro que na pandemia os cuidados continuaram do mesmo jeito. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a ginecologia, né, também continuaram estimulando a amamentação mesmo durante a pandemia, né? Então, o importante é isso, touca e máscara. Esse é o primeiro cuidado da mamãe. Próximo, lavar as mãos até a altura do cotovelo. Então, isso é com relação como que da parte materna, a questão de higiene vai influenciar no que eu vou guardar do bebezinho, de leite para dar pro bebezinho lá na frente, tá? Aí a gente vai ter, como que a gente pode pegar esse leite? Então, hoje a gente pode com as bombas de sucção. Então, eu trouxe uma aqui para você ver. Então, essa daqui é uma bomba que ela é portátil, tá vendo? Você carrega, então você não precisa ficar com aquela ligado na tomada, né? Então assim, você carrega essa bomba e ela é unilateral, ou seja, você vai fazer de uma mama, depois você faz da outra mama, tá? Hoje em dia ela tem a bilateral, então você já pode fazer dos dois lados. Hoje em dia a gente, não sabia. Pois é, muito legal. E tem dos acessórios o sutiã hands-free. Então você põe a bomba, uma nessa mama, a outra nessa mama, você põe o sutiã hands-free. E aí ele segura. Ele segura. É muito legal, é muito legal. Não fazia ideia. É muito legal, é muito legal. Então também tem esse material. Mas o mais importante, Rita, sempre o cuidado da higiene. Então, terminou de usar, lavar corretamente, deixar secando, né? Então, deixar secando sempre num papel toalha que absorva aquilo lá. Então, isso é super importante. Então, o jeito de retirar, ou na bomba elétrica, que você não faz esforço, ou na manual, né? Então, você vai se adaptando e vendo como é que você vai. Será que eu vou melhor na bomba? Será que eu vou no manual? Então, é um jeito de você retirar. Mas de qualquer jeito tá liberado. De qualquer jeito tá liberado, né? Então, lembrar de fazer o shake antes de retirar, porque aí você dá aquela misturada, você estimula, né? Então, isso é super importante. Aí você retirou. Aonde que eu vou agora guardar o meu leite materno? Então, para a gente armazenar, a gente tem algumas opções. Então, a primeira opção, eu vou lá, compro vidrinhos de potes de vidro, né? Hermeticamente fechado, então com uma rosquinha, com tampa que rosqueia, né? Vou lavar em banho-maria, com a boca virada para baixo e deixo secando também em toalhas, absortivo ou papel toalha, com a boca para baixo. Mas a gente também tem um jeito de facilitar. Maravilhoso. Não é? A gente pode ajudar, vocês já estão numa corrida, né? Exatamente. De amamentação. Pois é. Então assim, e a gente tem os saquinhos, tá? Então os saquinhos, eles são estéreis, já vem limpinhos, tá bom? Vem lugar para você, tá vendo? Colocar a data, o volume, o horário, tá? Então comecei a fazer a minha retirada de leite para guardar. Nunca colocar na geladeira. Entendi. Na porta da geladeira. Você vai pôr sempre no centro da geladeira, tá? E ali você pode ir fazendo retiradas ao longo do dia.
Então, por exemplo, você teve que voltar a trabalhar, está conseguindo ter uma produção, então se programa, pega uma caixinha, né, de isopor, uma hermeticamente fechada, tudo bonitinha, e você vai, pega um saquinho, tira um pouquinho na hora do seu almoço, na hora do seu chá, não sei como é que são os intervalos, mas você vai lá, tira um pouquinho e guarda. Aí depois você sentiu que você está começando, está aumentando o peito, então vamos tirar mais um pouquinho? Você vai lá e guarda. Quando você chegar em casa, você vai guardar direto no freezer. Então você tem essa opção. Então se você deixar no centro da geladeira, não na porta, jamais na porta, no centro da geladeira, vai durar até 12 horas esse leite que tá aí, tá? Pra você ir coletando. Depois você sobe pro centro do freezer. Porque é onde a temperatura não muda tanto. É uma temperatura mais estável, entendeu? E aí pode durar até 15 dias. Caramba, é muito tempo. Tem alguns estudos que falam que ele pode durar até 24 a 30 dias. Mas Caramba. 15 dias tá de bom tamanho para você ter. Aí você foi lá, fez o seu estoquinho, você tá pronta para deixar para Maia, com a vovó, com alguém para dar para Maia. Como que eu vou fazer o aquecimento desse leite? Primeiro, eu sei que a nossa tendência, né? Vamos usar um saquinho várias vezes, não é essa? Vamos guardar bastante. Observe o quanto que a Maia mama, né? Porque se eu tô numa fase de 30, de 40, eu guardar nesse saquinho que pode até 180, uma vez que eu esquentar esse leite, eu não vou poder voltar na geladeira a fazer de novo, entendeu? Então, que eu congele sempre a capacidade que a minha bebezinha aguenta. Então a gente congela meio que por mamada. Muito bem, é Legal. isso, tá? Aí você vai esquentar em banho-maria também, sempre observando a temperatura, né? E aí você pode ofertar para o seu bebezinho. Só não pode recongelar, tá? Entendi. Isso não pode recongelar. E aí, esquenta no saquinho mesmo? Porque é no banho-maria, né? Aí, Você põe no legal. banho-maria, aí depois você abre aqui e aí você vai despejar no copinho ou na mamadeira, onde você vai. É muito legal. Muito Depois legal. você faz a experiência e me conta. Pode deixar. E aí, depois que ele já tá descongelado, ele pode ficar quanto tempo, por exemplo, numa mamadeira ou num copinho fora da geladeira? Depois Então, de assim, aquecido? esse que é o problema. Quanto menos tempo ficar, é melhor. Por quê? Porque fora da geladeira, eu não tô controlando a proliferação. Entendeu? Então, assim, fora da geladeira, a gente não deixa nem o nosso leite de adulto. verdade. Imagina deixar para um bebezinho que pode ter uma fermentação. Então, você vai preparar no momento de dar para o bebezinho. Dentro da geladeira até 12 horas. Então, eu vou descongelar. Então, eu desço um saquinho do freezer, deixo ele lá. Agora ela vai pro banho. Vou dar? Tá bom, então deixa na geladeira, na porção central, até 12 horas ele aguenta. Legal. Tá. E a gente falou sobre tirar o leite, né? Fazer essa coleta. Eu já vi muitas mamães falando, tipo, tanto presencialmente quanto em rede social, de tentei tirar, saiu muito pouquinho. E eu já vi muitas mães desistindo por falar que só sai pouquinho. Como lidar com esse tipo de situação? Então, assim, quando a gente está na amamentação, o que a gente precisa? Que essa mãe esteja comendo direitinho, né? Porque vocês estão numa correria, né? Você recupera do parto, toma conta da casa, Sim. é a faxineira, é a mãe, será que a sogra vem? Quem que vai vir? Vamos arrastar. Coitada dessa mãe. Então, primeiro de tudo, essa mãe no puerpério, ela precisa se alimentar corretamente, certo? Segunda coisa, hidratação. A gente não pode sentir sede, porque se a gente sentir sede, já significa que eu tô desidratada. Num grau leve, mas já estou desidratada. Então, muita água, muita água. E o que a gente precisa ter? Tranquilidade. Né? Que eu acho que é o mais difícil. Que é o mais difícil, porque assim, nenenzinho nasceu, todo mundo quer ir pra casa, todo mundo quer ir ver o bebezinho, aí tá na hora de mamar, aí você fica naquela situação, manda embora as visitas ou não, eu tiro o peito aqui, eu não consigo, ai meu Deus, mas meu avô tá aqui, né, o bisa da criança tá aqui, tá vendo, eu vou tirar a roupa. Então isso, você se perde dentro do processo. Então, com muita paciência, com muita amorosidade, vai pro seu cantinho, né? Bebe a sua água antes de dar de mamar, depois de dar de mamar. Não se desidrate, né? E estimula que uma hora vem.
Não, isso é muito importante. Eu achei muito legal você falando das visitas. Eu acho que é importante a gente deixar claro, assim, que nesse momento o que importa é você e o seu bebê. Então, você não tem que ter culpa de não aceitar visita, de mandar o pessoal embora, porque no final o estresse vai só cair em cima de você, né? Então, eu costumo falar para meus pacientes assim, Rita, pode pôr a culpa na obstetra. Maravilhosa. Fala para suas visitas que a sua obstetra era bem das antigas, mas muito das antigas, que antigamente a gente falava que os primeiros 40 dias ninguém podia fazer visita, não era isso? Fala que eu sou assim, pode pôr a culpa em mim, a doutora é uma chata mesmo, não deixa receber visita, mas pelo menos eu tento blindar minha paciente, pelo menos eu tento dar um acolhimento para essa minha paciente, porque as pessoas não entendem. Visitar o recém-nascido tem várias coisas. A gente não sabe se essa pessoa está doente, a gente não sabe, a pessoa chega e quer beijar, chega quer pegar o bebezinho, e você não sabe a rotina dessa família. Uma coisa que eu estou aprendendo muito no consultório, acho que é um horário meio mágico, né? Todo mundo às 19 horas começa já a fazer a rotina do sono e tudo mais. Aí chega a visita, depois do serviço, bem esse horário. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Então, eu acho que assim, a gente precisa ajudar essas mamães, né? Que estão nesse momento. Então precisa falar, não, olha, hoje não vai dar e tudo mais. Eu ponho a culpa na médica e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fala que você ouviu uma médica lá na TV que não é bom. Pronto, põe a culpa em mim, tá tudo bem. Eu amo. E aí, só pra gente caminhando pro final, eu queria entender qual que é o período que eu sei, que até os 2 anos é indicado, mas pode mais tempo, as mamães que acabaram tendo que desmamar antes, como que faz? Pelo menos 6 meses, certo? Unicef, Organização Mundial de Saúde, a organização, eles falam bem isso, pelo menos exclusivo 6 meses, certo? Para tudo, para ajudar na questão imunológica, para ajudar no desenvolvimento dessa criança, pelo menos 6 meses. Passou de 6 meses, você tá bem? Tá indo tudo certinho nessa sua rotina? Tá produzindo leite? Tá te atrapalhando? Então deixa, não tem problema. Nossa, mas depois de 2 anos eu vou continuar. Se isso estiver te cansando, se você está mudando a sua vida, não, eu preciso sair do emprego porque meu bebezinho tem 2 anos e eu quero só continuar com o peito. Avalia, né? Senta e avalia. Será que essa dependência é da mamãe ou da criança? Sim. Né? Então, isso que a gente precisa. Não existe o certo e o errado na nossa vida. Eu acho que a gente tem que entender que momento que eu tô, né? Que se tá tudo bem para você amar e amamar com 4 anos, 5 anos, tá tudo bem. Ah, mas doutora, eu engravidei e tô amamentando. Segue o jogo. Se você engravidou amamentando e tá tudo bem, não tem nenhuma contraindicação, não tá com sangramento, não precisa internar, não precisa tomar antibiótico, né? E que possa ter a passagem para o leite, segue o jogo, né? Faça esse desmame de uma maneira também amorosa, tanto para você quanto para o bebê. Porque para esse bebezinho saber que eu saí da mamãe porque vem vindo outro irmãozinho, como é que vai ficar para Maia, né? Quando vier o segundo bebezinho? Acho que não vem não. Então, eu acho que isso que é muito importante. A gente sempre ter as condutas, Rita, de uma maneira amorosa. Sempre isso. Então, se tiver tudo bem de se amamentar com 2 aninhos, segue o jogo. Pode continuar. Não está errado, né? Se você estiver muito cansada, eu vejo às vezes quando a paciente está realmente muito cansada, ela tá, sabe, ela não está bem. Acho que daí está na hora da gente começar a pensar num desmame, mas pelo menos 6 meses. E você falou do desmame, fazer isso da melhor forma possível. Sim, da melhor forma possível. Qual seria a melhor forma possível? Porque assim, já ouvi muitas pessoas falando, coloquei alguma coisa, um remedinho azedo no seio pra criança mamar, não gostar do gosto. E todas as formas parecem, dessas que eu escutei, parecem ser muito ruins. Só que é importante preparar a criança porque vai saber o trauma que isso não vai gerar no futuro, né? Exatamente. Então a gente fala assim, o desmame é muito engraçado. Quando a criança vai ficando mais velhinha, né? Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Já chega uma hora que ela fala, não quero. E aí eu quero ver como que a mamãe reage, porque a grande decepção é das mães, porque as pacientes me falam assim, nossa, a doutora tá tão bem, aí teve um dia, mamãe,
acho que eu não quero mais não. Ai, eu choro. Pois é, então todas falam essa reação. Então a gente precisa ir sempre avaliando o que seria legal para essa mamãe, né? Porque assim, a hora que você de repente começa, tá maiorzinho, um aninho e pouco, você já começou, já come de tudo, né? Então, na verdade, essa criança, o que ela vai querer? O aconchego, o colinho e tudo mais. Então, quando você começar a mostrar que você tá dando colo, que ele tem esse bebezinho, a Maia vai ter sempre esse porto seguro, né? De chegar da escola, cadê minha mãe? Peraí, eu já tô maiorzinha, já tô entendendo, eu quero o cheiro da minha mãe. Você começa a fazer as mudanças necessárias para você ir conversando com essa criança. E a criança vai entendendo. Então, você dá o colo, você dá o cheiro. E você vai tentando evitar de dar a mama, né? Mas sempre de uma maneira amorosa. Ai, maravilhosa. Doutora, eu quero muito te agradecer. Adorei te conhecer, adorei nossa Muito conversa. Tenho certeza que o nosso público também. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, estou à sua disposição. Uma pauta muito bacana. Adoro falar de acolhimento, tá de parabéns, porque eu acho que a gente sempre incentiva muito as que podem, mas e as que não podem? Sim. Quem que vai dar esse suporte, né? Então, assim, se teve um problema da amamentação, não se massacra, já é tão difícil a maternidade, já é tão difícil a nossa vida. Se massacrar, se judiar, se culpar porque não conseguiu a amamentação, também não dá. Mas foi só um prazer conhecê-la, que a Maia continue amamentando muito e muito tempo. Vai sim. Até o segundo, até o próximo bebezinho. Vai demorar. Aí vai ser com uns 10 anos de idade, então. Aí já é um pouco demais. Aí eu acho que já é um pouquinho demais. Obrigada do convite. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.